O Jornal da Justiça está de volta para falar da sessão plenária de hoje do STF. Em pauta, a continuação ou não no Supremo de uma ação penal contra o ex-parlamentar Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. A ação penal 536 investiga o ex-deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, pela suposta prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A dúvida surgiu porque no dia 6 de fevereiro, o então deputado federal renunciou ao cargo e, com isso, deixaria de ter a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de analisar o mérito da ação penal, o plenário do STF vai decidir se o processo continua na Corte, direito assegurado pela Constituição a parlamentares, ou vai para a Justiça de primeira instância. De acordo com a denúncia, Eduardo Azeredo teria se associado ao grupo de Marcos Valério e desviado de forma fraudulenta R$3,5 milhões para sua campanha ao governo de Minas Gerais em 1998. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o dinheiro teria saído de empresas públicas, como as distribuidoras de energia do Estado, a CEMIG, e de água e esgoto, a Copasa. O MPF pede que o ex-parlamentar seja condenado a 22 anos de reclusão e 623 dias, multa de 5 salários mínimos da época dos fatos. Azeredo divulgou nota à imprensa afirmando inocência e contestando a denúncia. Para ele, há contradições entre a acusação do Ministério Público e as provas apresentadas. No começo desta semana, o MPF enviou ao Supremo informações alegando que a renúncia do parlamentar ao cargo em nada muda quanto à prerrogativa de ser julgado pelo Supremo e pede que o caso seja mantido na Corte. Sobre a pauta de hoje do STF, a gente conversa aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigada pela participação mais uma vez. Já houve caso de renúncia em que o STF julgou o ex-parlamentar? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Eu poderia citar que esse tema foi analisado em 2 situações pelo Supremo Tribunal Federal. No mais recente, foi o caso envolvendo o deputado Natan Donadon, e houve uma renúncia do então deputado exatamente na véspera da sessão de julgamento. A sessão de julgamento estava marcada para uma quinta-feira, ele renunciou na quarta, a defesa então apresentou uma petição informando que não havia mais competência do Supremo para julgar, porque ele já não era mais parlamentar. Nessa ocasião, a ministra Carmen Lúcia, relatora, encaminhou uma questão de ordem para o plenário e o plenário decidiu que ainda, com a renúncia, ainda assim permaneceria a competência do Supremo para julgar. No outro caso, em que o então deputado federal, Ronaldo Cunha Lima, também havia renunciado 5 dias antes da sessão de julgamento, ele estava sendo acusado de um crime de tentativa de homicídio. Nessa situação, o Supremo Tribunal Federal entendeu por declinar da competência, encaminhando o processo para a primeira instância, no caso, Tribunal do Júri. A diferença que se tem aqui é que, em relação ao deputado Ronaldo Cunha Lima, havia também uma competência prevista na Constituição Federal, que é a competência do Tribunal do Júri, que tem uma especificidade que diz respeito àquelas pessoas que são acusadas por crimes dolosos contra a vida na modalidade tentada ou consumada, elas devem ser julgadas pelo Tribunal do Júri. Doutora Gisele, ontem no Juridiquês a gente falou sobre imunidade parlamentar. Esse tema de hoje, dessa ação penal, discute também um pouco isso, né? Discute sim, Fred. Ontem a gente só teve a oportunidade de falar um dos aspectos da imunidade, que é a imunidade material, no que diz respeito às palavras proferidas por parlamentar. Mas existem outras, como, por exemplo, a imunidade prisional, naqueles casos em que ele não pode ser preso, apenas na hipótese de crime em flagrante, em crimes hediondos ou a eles equiparados, e a hipótese da imunidade processual. Então, esse caso, sim, trata, sim, da questão da imunidade, porque o parlamentar, ele tem a prerrogativa a partir da diplomação, e essa prerrogativa ela não pode ser renunciada pelo parlamentar, de tal forma que ele só pode ser julgado a partir da diplomação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto estiver no exercício do mandato parlamentar, enquanto ele estiver na função de parlamentar, ele tem essa prerrogativa. Ele está imune a julgamento de qualquer outra instância. Ele só pode ser julgado em instância única pelo Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, a questão envolve, sim, a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, né? Doutora Gisele, um outro parlamentar também está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Os ministros podem decidir se iniciam uma ação penal contra o deputado federal Antony Garotinho, do PP do Rio de Janeiro.
A ministra Carmen Lúcia é relatora do inquérito. Na denúncia que foi oferecida, o Procurador-Geral da República pede para que o deputado do PR do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, seja processado por suposta prática de crime de injúria e difamação. O pedido se baseia no Código Penal, que estabelece pena de prisão de 3 meses a 1 ano por difamação e de até 6 meses por injúria. Nos 2 casos, também há a possibilidade de o parlamentar ser condenado ao pagamento de multa. O plenário do STF deve decidir se há requisitos suficientes para que o deputado Antony Garotinho responda a um processo criminal. Doutora Gisele, antes da pergunta, só uma correção. Antony Garotinho é do PR do Rio de Janeiro e não do PP, como eu havia dito. Doutora Gisele, essa ação dessa natureza, normalmente só vemos uma queixa-crime e não uma denúncia. Nesse caso, qual é a diferença? Fred, o Código Penal, ele divide as ações penais em ações penais públicas ou privadas. Na maioria das vezes, as ações penais são públicas. Nestes casos, elas são promovidas pelo Ministério Público e a petição inicial é uma denúncia. Quando a ação penal ela é privada, tem que estar especificado no Código Penal que, naquele caso, ela se procede mediante uma queixa-crime. Então, nas ações penais privadas, ao invés do Ministério Público oferecer uma denúncia, nós temos o próprio ofendido oferecendo uma queixa-crime. Mas há situações, como, por exemplo, descrita no Código Penal, de crimes contra a honra, em que a regra dos crimes contra a honra é de que a natureza da ação é privada, há uma exceção. Quando esse crime ele é cometido contra funcionário público, essa natureza da ação ela deixa de ser privada e passa a ser pública, condicionada à representação do ofendido. Então, nessas hipóteses, é o Ministério Público quem vai oferecer uma denúncia, desde que esteja devidamente autorizado pela vítima. Doutora Gisele, na pauta de hoje também há pedido de absolvição, né, à Procuradoria-Geral da República? Nós temos ao todo, Fred, 4 processos que estão na pauta de hoje. Dos 4, nós temos 2 deles em que há pedidos de absolvição, sim, do Procurador-Geral da República. Em um deles, existe um pedido de absolvição no que diz respeito ao crime de apropriação previdenciária, apropriação indébita previdenciária. Nesta situação, o Procurador-Geral da República entendeu que não há elementos específicos que demonstram haver responsabilidade dos supostos acusados. No outro caso, também há um pedido de absolvição em relação ao crime de uso de documento falso. Tá certo, doutora Gisele. Vamos lá para o nosso juridiquês? Vamos. Vamos lá. Doutora, a expressão de hoje é societas delinquentium, que foi usada pelo ministro Celso de Mello no plenário do STF. Você tem ideia do que isso significa? Pelos agentes reunidos na chamada Societas Delinquentium. O delito de quadrilha, por isso mesmo, subsiste autonomamente, ainda que os crimes para os quais foi organizado o bando sequer venham a ser cometidos. A senhora sabe o que significa Societas Delinquentium? Como? Societas Delinquentium. Não é alguma coisa de justiça? Sociedade delinquente. Esse lado delinquente da sociedade, assim, não tenho certeza. Estou te falando só que, pelo que você me falou, não compreendo bem. Delinquente? A última delinquentes, né? Agora a primeira não lembro. Não tenho nem ideia. Estrangeira, provavelmente. Espanhol, não é? Não seria a sociedade da delinquência? Bom, doutora Gisele, espanhol não é, é latim, né? É latim. Explica pra gente. E é quase isso mesmo, né? Vamos fazer algumas correções. Quando há uma reunião de pessoas para a prática específica de cometer crimes, há então a formação da societas delinquentium. O artigo 288 do Código Penal, ele traz o crime de associação criminosa, que exige no mínimo 3 ou mais pessoas que se associam com o fim específico de praticar crimes. Então, para a caracterização da societas delinquentium, faz-se necessário não só o número de pessoas, mas também uma intenção de se ajustar a uma sociedade, a um grupo organizacional que tem como objetivo praticar delitos. Não basta uma reunião esporádica, eventual, seria uma união estável, permanente, que tem a finalidade aí de praticar ilícitos penais de forma reiterada. Tá certo, tá explicado, doutora Gisele. Obrigado pela participação. Semana que vem a gente volta a conversar. Eu que agradeço. Boa tarde.